Olá, gringas! Eu sou Tati Lucas, estamos aqui para mais um podcast das gringas. Estamos hoje com a Cláudia, que é a nossa querida conselheira financeira certificada e também vice-presidente executiva da Five Rings Financial. Olá, Cláudia, bem-vinda! Tati, eu tô tão feliz de estar aqui que você não tem ideia. Em primeiro lugar, parabéns por esse podcast lindo. Obrigada. Vocês têm um trabalho maravilhoso com gringas e o podcast da Gringas é só uma extensão maravilhosa desse trabalho que vocês fazem. Parabéns. Obrigada, Cláudia. A Cláudia, ela, na verdade, está seguindo as gringas desde o comecinho, né, Cláudia? Nossa, muitos anos. Já tem uns 8 anos, eu acho. Pois é. E ela também é uma embaixadora maravilhosa. De 2 lugares, né? Oh. Embaixadora do grupo Gringas Palm Beach e do grupo Gringas Investidoras e Finanças. E tá muito legal, por sinal, tá bombando, gente. Tá bem bombando. legal, né? Uhum. Mas vamos falar um pouquinho sobre você agora. Me conta um pouquinho primeiro, antes de você virar uma gringa, como que era a sua vida no Brasil, o que você fazia no Brasil, e daí como que você virou uma gringa e veio para os Estados Unidos. Eu sei que você tá aqui há muito tempo, né? Uns Sim. 30 anos. Ai, não vamos contar, não, amiga. Desculpa! Vamos contar isso, não. Não, tá na boa. Tá. Olha só, eu no Brasil tinha uma outra vida, né? A minha vida no Brasil, a minha carreira lá, eu era atriz, me formei em artes, me formei em administração também, fazia jornalismo. Eu tinha era outra história. Só que aí um dia eu casei e vim através do sonho do marido, né? Ele queria muito vir para os Estados Unidos, muito. E a gente veio para cá em 1991. Então eu falo que hoje o brasileiro que vem para cá é o Nutella, né? Porque tá tudo pronto. Na minha época, gente, não tinha nada, nem Globo tinha, não tinha coisa nenhuma. E nós ficamos aqui 5 anos, mas aí o casamento não deu certo e ele quis voltar. Ele quis voltar e eu, que não queria nada com os Estados Unidos, já estava apaixonada e aí eu não queria. Mas eu acabei voltando, fiquei lá 1 ano e meio mais ou menos, e depois eu voltei para cá e desde então eu tô aqui. E é uma coisa engraçada porque eu nunca pensei que eu fosse gostar da América. Eu sempre amei o Brasil, continuo amando, obviamente, mas eu sempre amei o Brasil e não achava que eu não me via morando em outro país, né? Mas quando eu vim para cá e eu vi como as coisas funcionam, é muito difícil você não comparar, né? O padrão de vida que você tem, a qualidade de vida que você tem, a segurança que você tem e as oportunidades. Porque, vamos falar aí, já tem mais de 30 anos de América, eu já vi de tudo que você possa imaginar nesse país. Mas uma das coisas que eu aprendi desde o início é que, além da língua ser diferente, são 2 culturas. E não quer dizer que uma cultura seja melhor que a outra, elas são diferentes. Então, na minha concepção de vida, desde cedo eu pensei, eu tenho que entender a cultura americana para extrair o que tiver de melhor e também pegar o que tem de melhor na brasileira e tentar viver com as duas assim. E é isso que eu tenho feito na minha vida, né? De gringa, vamos dizer assim. Você já virou uma gringa, né? Tá Já aqui há virei muito uma tempo, gringa, então você já entende bem a cultura daqui e tudo. Mas como é que você fez esse pulo de ser uma atriz, estar nessa área de jornalismo, de repente para a área financeira? Então, eu acho que a vida, ela é feita de pontos de inflexão, né? O ponto de inflexão é aquele ponto, na matemática, quando muda uma equação, existe um ponto de inflexão que muda toda aquela equação. Na vida, são coisas que acontecem que te fazem mudar tudo, né? Então, o meu primeiro ponto de inflexão aconteceu lá atrás. Quando eu vim para cá, Tati, eu não falava nada de inglês, zero. Eu vim sem nenhum preparo, até porque eu vim pelo sonho do outro, não era o meu, né? E foi muito difícil no início. Então, claro, o primeiro trabalho que eu peguei foi trabalho de limpeza. E eu me lembro que eu limpava um dealership. E dealership, gente, eu era helper. Quem não sabe, tá, gente? Helper é aquela que é ajudante. Então, ela pega todo o trabalho que a dona do negócio não quer fazer. Que geralmente é banheiro, aquelas partes mais assim. Gente, lavar banheiro da sua casa já é ruim. Agora, lavar banheiro de mecânica, fora do comum, tá? Mas eu fazia isso numa boa, era jovem, não tava nem aí. Só que nesse dia eu cheguei cansada, eu tava gripada, eu tava com o sistema imunológico baixo, tava assim, né? E eles tinham um troço muito engraçado lá, Tati, que eu nunca mais entrei em banheiro de homem, mas era um funil enorme que tinha no meio do banheiro, assim, que era onde eles, né, faziam, né? E eu achava engraçado, eu me divertia pensando que durante o dia o mecânico de um lado, o outro do outro lá, né, fazendo as coisas e conversando. Eu achava aquilo hilário. Mas enfim, tinha que limpar aquele troço. Nesse dia, tava mais sujo que o normal.
E eu estava com o sistema imunológico baixo, toda para baixo, comecei a pensar, o que você está fazendo aqui? Poxa, você tem 2 faculdades no Brasil, vida boa no Brasil, vítima, vítima, vítima. Mas tinha que terminar o trabalho, né? Terminei de limpar. Quando eu saí, eu dei de cara com um cubículo que tinha uma foto, que tem até hoje rola na internet, que é uma foto de um pássaro tentando engolir um passarinho, um sapo, e o sapo tá enforcando ele para ele não conseguir ser engolido. E em cima tá assim, don't give up, né? Não desista. Naquele momento que eu olhei aquela foto, eu parei e falei assim, para de chorar, para de mimimi. Você não veio aqui para perder, você veio aqui para vencer, você veio para uma terra de oportunidades. Vai limpar, limpa esse rosto. Para com isso. Eu dando bronca em mim mesmo, né? Para com isso, você vai aprender inglês, você vai vencer nessa terra. Então, o meu primeiro ponto de inflexão foi ali que eu entendi que eu tinha que fazer algo diferente do que eu estava fazendo para poder chegar em lugares diferentes como eu queria. E o segundo, que foi o que me trouxe para as finanças, aconteceu em 2008. Em 2008, você deve lembrar, mesmo quem não estava aqui, foi uma das piores crises financeiras que o mundo já viu, que originou aqui. Naquela época, não foi só a Bolsa de Valores que desceu, ela desceu quase 56%, mas também houve a bolha do mortgage, então as pessoas perderam muitas casas. Meu esposo é um americano de alma brasileira, que eu gosto de falar, ele tem uma alma carioca, eu gosto de dizer, e nós perdemos 56% do nosso patrimônio, a gente já tinha mais de 40 anos, e demorou 11 anos para recuperar. Naquela época, nós quase perdemos a nossa casa. Então, eu me lembro até hoje, foi tudo muito rápido, ele perdeu o trabalho, não tinha comissionamento que ele ia ter, enfim, eu tinha a sorte de não precisar trabalhar, eu cuidava do meu filho, eu tinha uma vida assim, vou falar português, claro, de dondoca mesmo, tinha motorista, eu tinha as coisas todas que o dinheiro pode comprar. Da noite para o dia, nossa vida mudou. E aí eu fiquei assim, agora, o que eu vou fazer? E o ponto de inflexão ali foi no dia 26 de dezembro de 2008, quando bateram na minha porta. Meu filho tinha 3 anos de idade, estava no chão brincando, com os poucos brinquedos que naquele ano a gente tinha conseguido para ele, né? Porque a situação tinha ficado difícil. E era a polícia dizendo com um documento. O policial super inconfortável, ele falou, olha, eu tinha que estar aqui no dia 23, mas eu não tive o coração de bater na sua porta. Desculpa, nesse dia eu fico muito emocionada ainda quando eu lembro disso, porque foi difícil, sabe, olhar para o chão e pensar, para onde a gente vai? Ele falou, vocês têm 60 dias para sair da casa. Naquele momento eu pensei, vamos parar tudo isso aí, eu vou para a rua, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou me virar, eu vou ajudar meu marido a reconstituir a nossa vida. E assim foi, porque eu caí de paraquedas numa firma sem fins de lucro, de finanças, que ajudava as pessoas a não perderem casa. Olha como é que a vida é, né? Elas ajudavam pessoas que estavam perdendo casa, ajudavam pessoas com dívida de cartão de crédito, esse tipo de coisa. E eu entrei lá como uma telefonista, Tati, porque ninguém estava dando trabalho para ninguém naquela época, né? Mas o que aconteceu? Eu falo 4 línguas, então eles precisavam de mim. Por isso que eu consegui o trabalho. Eu fiquei lá 10 anos, eu comecei como telefonista, saí de lá diretora executiva dessa companhia. Uau. Então, nesses 10 anos, eu aprendi muito sobre financiamento, sobre finanças, sobre como guardar dinheiro, sobre investimento. Salvei minha casa, aquela casa que o policial bateu lá, continua sendo minha, graças a Deus a gente conseguiu salvar. Então, assim, naquele ponto de inflexão ali, nesse dia, 26 de dezembro, que eu nunca mais vou esquecer, de 2008, a minha vida mudou. E por 10 anos, então, eu tive essa oportunidade de ajudar. E eu foquei muito nos brasileiros, porque muitas vezes o brasileiro vinha para cá e não tinha... pode até falar o inglês, mas na hora de falar sobre finanças é bem melhor quando você consegue falar no teu idioma, né? E quando eu saí de lá, para estar na Five Rings que eu tô hoje, eu me lembro que o Gustavo, meu mentor, ele falou assim, Cláudia, me faz um favor, pede ao cara lá dos números para fazer um levantamento do teu trabalho nesses 10 anos. E eu trabalhava ajudando pessoas a salvarem dívida de cartão, né? Salvar juros.
Em 10 anos, foi mais de 30 milhões de dólares que eu consegui salvar, poupar para brasileiros aqui. Então, aquilo me encheu de orgulho de saber que eu tinha feito um bom trabalho. E foram mais de 5 mil famílias que, através do meu trabalho na Debt Helper, eu consegui que salvassem suas casas, assim como salvei a minha também. Então, já isso, né? já estava em mim. Sim. Não, e a sua dor virou a sua força. Virou a força. Geralmente é assim, né, Tati? Não, foi tão bonito. Tipo assim, eu vi que você se emocionou, tudo. E até é uma coisa assim muito tocante. Porque perder a casa da gente é uma coisa muito séria, né? Nosso ninho, nosso porto seguro. E principalmente para brasileiro que tá aqui, né? Então é uma coisa muito tocante. Daí você ir trabalhar com isso, ajudar as pessoas a não terem que passar por isso. É uma coisa linda também, né? Você foi um poder presente, tá... eu acho. Para mim foi um presente que eu recebi, Sim. né? E muita experiência, obviamente, de ter dado. Mas aí já tinha o bichinho das finanças, já tinha me picado, né? Aí eu falei, cara, é muito bom fazer isso. Acho que não foi nem o bichinho da finança, foi o bichinho de ajudar o próximo. Que você tem esse coração, né, Clau? Você tá sempre assim... Eu vejo que você é muito emotiva, tá sempre preocupada com o próximo, amando o próximo. Porque... eu vejo que você é bem de número também. Você lembra das datas, dos números, dos anos. Eu não consigo lembrar de nada disso. Mas essa minha amiga, essa daí nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Sim. Porque ela foi importante. Sim. Ela foi dolorida. Mas ela foi extremamente importante para me ensinar muito. Até hoje, meu comportamento diante da vida e diante das coisas. Você vai ter perrengue na sua vida. É normal, todo mundo passa. A diferença é como você decide enfrentar aquilo. Né? Você tem sempre duas opções. Ou você vai give up, ou você vai lutar. E eu tento sempre ir do lutar, né? Porque eu acho que dá mais resultado, né? Assim, não, e essa conversa interna tua com você mesma, né? Por exemplo, quando você estava ali limpando lá o banheiro, aquela conversa de não, eu não vou, eu consigo, eu vou me dar bem. Isso é uma coisa, assim, tipo, muito importante. Essa conversa interna da gente com a gente, né, Clau? Que eu acho que ajuda a gente a se relevantar. Porque... uma das coisas, Tati, que eu sempre pensei, principalmente depois que eu comecei a trabalhar na área de finanças, é que as pessoas vêm para cá, para os Estados Unidos, obviamente em busca de uma coisa melhor, elas vêm em busca de uma vida melhor, de prosperidade, de riqueza, por que não dizer isso? Mas, na maioria das vezes, elas ficam presas ao trabalho, que é trabalho, por falta de um planejamento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, uma coisa que sempre me incomodou muito, foi o fato de que a maioria das mulheres não pegam esse ensinamento ou não procuram. Então, elas ficam só dependendo do marido. Eu não tenho nada contra depender do marido, não, porque eu já dependi do meu muitos anos atrás, não tem problema nenhum nisso. O problema que eu acho é você não ter a consciência do que você precisa entender sobre finanças. Porque esse é meu segundo casamento. Eu vou fazer agora em maio 25 anos de casada, tá? Mas eu tive um primeiro casamento. E o meu primeiro casamento eu achei que ia ser para sempre. Só que não foi. Imagina se eu tivesse ligada àquele homem e eu não soubesse nada da minha vida e ele ia me largar e eu ia ficar como? Né? Então hoje eu vejo muitas pessoas nessa situação, muitas clientes que vêm sentar comigo e eu escuto isso, e isso me incomoda um pouco. Então eu meio que resolvi... eu atendo todo mundo, mas eu tenho um foco muito grande na mulher, por isso eu gosto tanto do Gringas, por isso eu gosto tanto do trabalho que vocês fazem, você e a Dai fazem no Gringas, porque eu acredito que essa rede de apoio para a mulher precisa existir. A gente está em pleno século XXI e mulheres com o mesmo nível de capacitação ainda ganham menos do que um homem. Isso está errado. E isso só vai mudar se a gente, nós mulheres, começarmos a tomar um sentido de ação conjunto. Né? Vocês vão ter a oportunidade de entrevistar a doutora Renata Castro aqui, ela é muito, muito minha amiga, nós viajamos muito juntas e a gente tem essa pegada muito, a gente vê muito isso quando a gente viaja, das mulheres estando sempre, talvez num patamar diferente, como não deveria ser assim, né? Então, hoje eu acho que a minha vontade muito grande é fazer esse trabalho realmente de conscientização, principalmente financeira, para todos, mas com bastante carinho para as mulheres. Você é totalmente uma gringa mesmo, que você tem o perfil de, como eu disse, né? Você é embaixadora, você abraça as mulheres, acolhe elas, então é uma coisa da sua natureza mesmo, né?
E como é que foi essa transição de sair de uma empresa que você está estável para virar uma pessoa independente, né? Ter a sua empresa, de certa forma? Como é que foi isso? Adorei essa pergunta, porque foi um desafio, né? Eu conheci a Five Rings quando ela estava começando. Um casal chamado Gustavo e Marina Couto, eles tinham o desejo de fazer alguma coisa para a comunidade brasileira. E eles começaram a trazer para cá a Five Rings. Me convidaram. Por que eu gostei da história? Não pela empresa, mas pelos produtos, né? A Five Rings, o produto principal deles é o benefício em vida. Então, o benefício em vida hoje faz o quê? Você tem um seguro, você não precisa morrer, mas se você tiver uma doença grave, como um câncer, uma falha renal, um transplante de órgãos, sei lá, doença do coração, você vai poder acelerar uma parte daquele valor para usar hoje quando você mais precisa, né? E eu achei isso fantástico. Eu falei, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, eu quero. Primeira coisa que eu falei, eu quero para mim. Comprei para mim, comprei para minha família, porque eu falei, todo mundo tem que ter. Tem até dentro da Five Rings tem uma brincadeira que o pessoal fala, que eu falo assim para as pessoas quando eu tô palestrando. Gente, por favor, vamos aí checar uma coisa para mim. Tá todo mundo respirando? Tá entrando ar e saindo da narina de todo mundo? Todo mundo me olha meio assim estranho, né? Tá. Isso quer dizer que você tá vivo. Se você tá vivo, você precisa ter um seguro com benefício em vida. Todo mundo que está vivo tem que ter um seguro com benefício em vida. Para mim, isso é essencial. Então, começou daí. Mas eu tinha tinham passado 10 anos, então eu já era diretora executiva, eu tinha um carro da companhia, eu tinha 28 dias de férias, minha amiga, aqui nos Estados Unidos. Qual o trabalho que você tem 28 dias de férias? Eu tinha, lá na That Helper. Eu viajava muito por eles, eu tinha uma vida bem tranquila e estabilizada, financeiramente falando. Então, quando veio a oportunidade da Five Rings, eu falei, não, mas isso não é para mim, eu vou ajudar. Mas eu não vou agora, na altura dos meus 40 e poucos anos que eu já tinha, começar um troço novo nessa idade, mas não vou mesmo. E assim eu falei para ele 2 anos que eu não ia mesmo. Mas enquanto eu disse não, eu ajudava, falando para todo mundo sobre isso, né? E aí eu me lembro que uma vez nós fizemos uma palestra que ele pediu para palestrar no meu trabalho, onde eu tinha mais de 50 funcionários. O americano, nosso CEO, veio. E no dia seguinte ele falou assim, eu preciso falar contigo, porque o Mike Wilk me falou um troço que você precisa ouvir. Aí eu falei, ai meu Deus, o que foi? Aí ele falou assim, olha, Cláudia, ele falou que ele te olhou e ele viu uma pilota de Ferrari dirigindo um Fusquinha. Tati, aquilo bateu assim, ó, pum, na minha cabeça. Eu sei que teve um pouquinho de elogio aí, tá? Mas pra mim eu senti um tapão assim no meio da testa que me fez pensar, você realmente está fazendo tudo o que você pode pelo seu potencial? E aí eu queria falar isso para a mulher que está nos ouvindo hoje, tá? Você aí em casa está fazendo tudo realmente que você pode pelo seu potencial? Essa questão para mim foi muito profunda, mexeu com o meu brilho. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer uma coisa, eu vou fazer isso só para ver. E eu fiz part-time só para ver. Só que nos primeiros 6 meses eu faturei mais do que $60 mil. Eu não conhecia nenhum trabalho, isso há 10 anos atrás, que em 6 meses eu pudesse faturar esse valor. Aí eu falei, peraí, essa matemática... Aí eu fui pesquisar e eu descobri que a indústria financeira é uma das indústrias mais bem pagas nos Estados Unidos. E aí eu tinha que fazer uma decisão, de novo a decisão, né? Eu poderia continuar onde eu estava, que eu estava bem, eu estava tranquila, eu estava confortável. Essa palavra confortável é extremamente difícil. Às vezes, para você poder crescer, você tem que aprender a ser desconfortável. E era esse o meu medo, eu não queria isso, né? Mas quando eu vi que eu estava naquela situação, eu falei, bom, eu agora tenho a decisão. Ou eu vou ficar confortável aqui, ou eu vou, como o americano fala, take a leap of faith, né? Vou dar esse passo na esperança de que vai ser uma coisa diferente para minha vida. E eu dei esse passo, passei a ser uma agente full-time desde 2017, e isso mudou a minha vida minha vida financeiramente completamente, né? Porque, obviamente, hoje eu sou uma empresária, então, como toda empresária, você é empresária também, Tati, sabe como é? É assim, né?
É um roller Sim. coaster, é uma montanha russa. Tem meses que é maravilhoso, tem meses que não é tão bom assim. Então você tem que aprender a lidar com isso. E aprender também que você tem que ter a mentalidade correta. O teu mindset tem que estar direcionado para isso. Então hoje eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre mim mesma, sobre como eu posso melhorar como pessoa. Porque eu acho que se eu melhorar como pessoa, o resto vai vir... não tem como, vem mesmo, vem quase que de graça, entendeu? Então é uma busca constante. Então eu tô sempre fazendo mentorias, eu sou fã do Tony Robbins, já fiz todos os cursos que você possa imaginar Adoro dele. ele também. Fiz e acho maravilhoso. E assim, o que eu puder fazer para poder hoje incentivar, ajudar uma mulher a também entrar nessa vibe, eu quero fazer. Por isso que eu tô tão ligada contigo, com tua irmã, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem hoje no Gringas, já vem fazendo há tantos anos, tem uma repercussão enorme. Eu acho que às vezes vocês nem sabem quanto que tem. Eu te mostrei outro dia, não mostrei um vídeo de uma moça? Posso contar essa história? Pode. Sim. Então, nós fizemos um chá das gringas, que foi o Galentine's Day da gente. E aí a gente foi numa casa de chá, todo mundo arrumadinho, de chapéuzinho. Foi muito gostoso. E no final, cada uma, sempre nos nossos eventos, as meninas se apresentam para falar o que elas fazem, para trocar ideias, trocar conexão, trocar trabalho. E essa moça contou a história que eu até pedi depois licença a ela para ela repetir e eu gravar, porque eu queria mandar para você. Ela falou que ela tinha passado por uma depressão profunda na vida dela, por várias coisas que tinham acontecido. Ela estava com crise de pânico, ela não saía de casa, a vida dela, né, tava... Daí ela conheceu Gringas. E ela começou a participar das coisas, a fazer as coisas. E a vida dela modificou completamente. Então ela deu um testemunho ali super emocionante, dizendo como que ela, por causa de um grupo, tinha conseguido bater a depressão na vida dela. Eu achei isso de um impacto tão incrível... que eu tinha que mandar pra você ouvir. Eu vi, eu fiquei bem emocionada, sabe? Acontece muito terem histórias assim dentro das gringas. E eu acho que realmente o Gringas tem esse papel da gente se abraçar, né? Como mulheres, uma outra. E por isso que a gente também começou agora com o clube, né? Que a gente tem a membership, que a gente também quer que as mulheres possam crescer também, né? Então tem cursos, tem várias coisas. Eu vou dar curso aí, não vou? Ó, vai ter um monte de gente aqui dando curso, porque tem muita gente bacana dentro das gringas. E eu adoro que é de gringas pra gringas também, sabe? Tem muitas gringas que, cara, tem tanta coisa pra oferecer. Então acho que é fenomenal. O clube é fenomenal. Muito importante estar ali no clube. Gente, é super em conta. A gente quis fazer uma coisa barata pra todo mundo poder participar. Pra ser acessível. Pra todo mundo poder estar ali dentro. Sim. E tem aulas de inglês também, fora essas palestras maravilhosas, né? Aula de pintura, muito bacana. Mas é isso aí, o Gringa é isso. É a gente trazer da forma presencial, mas também de uma forma agora online, que a gente tá começando com isso, sabe, Clau? Mas o que eu acho legal também é que você mudou sua vida por causa da Five Rings, mas você também ajuda outras pessoas a mudar, saírem de uma faxina, saírem de né? E fazer isso também, né? Então, pra mim tá sendo isso muito... A gente até, é muito bom que a gente tá tendo essa conversa aqui, porque eu vou ter oportunidade de falar sobre isso, né? Hoje em dia, Five Rings se tornou um nome muito conhecido na comunidade brasileira. E como todo nome, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim dele é que a gente cresceu muito rápido, né? De 5 amigos que nós éramos quando a gente começou há 10 anos atrás, hoje a gente tem mais de 1.000 agentes no país inteiro. Então é muito difícil, às vezes, você controlar tudo que acontece em todo lugar. Então a gente tenta o máximo, porque eu vou te falar, a Five Rings, como uma companhia financeira, ela tem o core value dela, que eu nunca vi em companhia nenhuma, é amor, energia, caráter e propósito. Essas 4 coisas é o que faz com que a Five Rings aconteça. O nosso CEO criou esses core values e a gente vive por eles. Então, o amor às pessoas, por entender que os produtos que a gente tem hoje podem realmente mudar a vida de uma pessoa. Eu tenho mais de 10 anos de experiência nessa área e eu nunca tive uma pessoa que tenha morrido. Eu nunca tive um caso de morte, Tati. Mas eu já tive 17 casos de benefício em vida.
Então, são 17 famílias que, por causa do nosso trabalho, no momento pior da vida deles, que quando você passa por uma coisa séria de saúde, nada mais importa, é aquele momento, certo? Então, por causa do nosso trabalho, aquela pessoa teve paz financeira, né, naquela hora. Sim. Eu falo que é paz de espírito em formato de dólar. Porque quando chega na tua mão 200, 300 mil, 400 mil dólares, porque você está enfrentando um câncer, não vai curar o câncer, mas vai te dar a paz de espírito de não ter que pensar em mais nada, só em ficar bem. Então, para mim, isso é um propósito muito grande, né? E o outro lado é que essa indústria é uma indústria ampla. A gente precisa de um exército de pessoas para poder atingir mais pessoas. Então, a gente está sempre expandindo. Então, você falou aí, Cláudia, vocês estão dando oportunidade. A gente dá oportunidade para pessoas. Eu não estou falando mal de carreira nenhuma. Eu já limpei, Tati. Eu já fui valet parking, eu já fui nani. Eu já fiz de tudo nesse estágio. Eu só não fui gogogel, gente. Sem preconceito, mas a única coisa que eu não fui foi isso, Mas bom tá? dia, porque é linda, né? Eu só não fui isso, mas o resto tudo eu fui. Então eu não tenho preconceito com nada. Eu acho que todo trabalho é super digno. Mas o que eu penso é o seguinte, ninguém quer ser faxineira a vida inteira. É físico, né? Até porque o corpo não aguenta, né? Não é? Ninguém quer trabalhar na construção a vida inteira, concorda? Então, se você puder ter um trabalho que ao invés de você estar no teu físico, você vai começar a trabalhar com a tua mente, com o propósito de ajudar os outros, eu acho que é muito melhor. Então, a gente tem esse propósito. Só no ano passado, nós pagamos mais de 30 milhões de dólares em comissionamento para brasileiro. Quantas vidas? Quantas famílias brasileiras receberam mais de 30 milhões de dólares no ano passado por estarem trabalhando conosco. Para mim, isso muda tudo. Sim. É um propósito, né? E no meu caso, eu acho que talvez isso também ajude muitas pessoas que estão ouvindo. Eu tinha um trabalho bom, muito bom, Tati, mas eu tinha um chefe que estava 24 horas aqui no meu pescoço. E meu filho era pequeno. Eu queria ir ver uma pecinha de teatro, não podia. Eu queria ver um negócio dele, não podia. Nada podia. Eu tinha 28 dias de férias e não podia tirar eles juntos. Então eu queria uma coisa que eu fosse minha própria chefe, que eu ditasse o meu próprio salário. Sim. Eu tenho isso hoje. Eu queria ter liberdade geográfica. Eu fui para o Brasil. Uma das coisas que a Five Rings tem, nós temos uma ONG chamada VER, Volunteer Emergency Relief. A gente ajuda muito na época do Hurricane, já há uns 8 anos. Mas como a gente tem tido pouco Hurricane, graças a Deus, a gente começou a ajudar o Brasil. E a gente fez nós fizemos lá uma ação numa cidadezinha de Marandiba, que só tinha casa de barro. E a gente fez uma vila de 15 casas normais, com água, com luz, com tudo. E essas casas foram 100% financiadas por agentes da Five Rings. Ai, muito 100%. legal. Então eu tenho o maior orgulho de falar isso. Sim. Nós juntamos, botamos dinheiro lá. E aí eu fui para entregar algumas das casas, mas eu tinha que trabalhar. O hotel tinha internet, eu trabalhei. Então essa liberdade geográfica que eu posso trabalhar de qualquer lugar, legal. O propósito que eu sei o que eu faço, para mim também é muito bom, porque eu sei que eu estou mudando vidas, né? Inclusive o nome da minha agência, eu já não uso nem tanto o nome da Five Rings, eu uso Life Changers, que é o nome da minha agência, porque eu acredito que a gente mude vidas, realmente. Então, propósito, liberdade geográfica e a financeira, porque aí realmente é uma indústria bem paga. Então, hoje eu tenho pessoas que saíram da faxina e ganhavam bem, mas trabalhavam muito também. E hoje elas ganham o dobro trabalhando mais com a mente, né? E quando você fala uma indústria bem paga, isso é uma coisa interessante pra gente falar um pouquinho sobre isso, sabe? Só um touchdown, assim. Não é a gente que tá fazendo o seguro que tá pagando, né? Não. Fala um pouquinho sobre isso, que as pessoas confundem isso, né? As pessoas confundem. Vamos pensar numa carreira que a gente conhece mais, que é a carreira do corretor de imóveis, tá? O corretor de imóveis, ele vai te levar para ver 50 casas, certo? Às vezes 100, se você for uma pessoa muito chata. 100 casas. Aí tu achou aquela que tu quer, né? Você vai comprar, o corretor vai ganhar um comissionamento do dono da casa, não do seu dinheiro. A mesma coisa na indústria financeira. O comissionamento que é pago aos nossos agentes vem das companhias. Por quê? A companhia, ela não tem overhead cost nenhum.
ela não paga meu escritório, ela não paga meu salário, ela não paga zero de gastos meus. Certo. Eu sou responsável por todos os meus gastos, certo? Então, quando eu vendo alguma coisa, eles me dão um comissionamento que sai do bolso da companhia, do marketing da companhia, porque eu trouxe um business para a companhia. Então, não sai dinheiro de cliente nenhum. Isso é uma coisa legal você ter me perguntado, porque confunde muito na cabeça das pessoas. Então, o dinheiro que a gente recebe vem do cofre da companhia e não do bolso da pessoa que comprou o produto, vamos dizer assim. Sim, sim. E eu acho maravilhoso que foi um grupo de brasileiros que desenvolveu, mas já é uma coisa que já existe no americano, não é? É uma indústria que tem quase 200 anos. Sim. Essa que é a verdade. É uma indústria de quase 200 anos. Já traduziu para o português aqui. O que acontece... Agora, gente, quando eu falo que eu tô orgulhosa, vamos deixar claro, não é orgulho de soberba não, tá? É orgulho de raça, de Brasil. Hoje, a Five Rings é uma indústria americana. Ela não é uma companhia brasileira. Todo mundo acha que a Five Rings é brasileira. Não é. Ela é americana. Existe há mais de 30 anos e ela representa companhias centenárias. Mas a parte brasileira da Five Rings, que são os Brasilionaires, hoje representam 60% da produção total dos americanos. Uau! Então, a gente já passou os americanos. Isso, para mim, é incrível que a gente tenha tido esse caminho e tá gerando esse tipo de business aqui dentro da nossa comunidade para brasileiros. Sim, sim. Você dá a oportunidade deles usarem o produto e também de trabalharem com o produto se quiserem, né? Vem de dois lados aí, ajuda a nossa comunidade brasileira aqui no exterior, né? Então a gente é muito grato de ter você aqui contando toda essa parte que a gente às vezes nem entende, até eu entendi melhor. E assim, se tem alguma mensagem, alguma coisa que você pode deixar para esses brasileiros que estão aqui, qual seria essa mensagem? A mensagem eu acho que vou pedir depois ao rapaz da edição para mostrar aí o cartazinho do tal passarinho tentando engolir o sapo, tá? Gente, a mensagem é: don't give up, não desista. Você, imigrante que veio aqui para os Estados Unidos, você já está na frente de 1 milhão de pessoas, porque você deu o passo de deixar a sua família, a sua cultura, a sua língua e vir para um país diferente. Então, você já ganhou, você já está vencendo, tá? Agora, o resto é se informar. Se informe, não vai na história do João, da Maria e do José, não. Se informe com as fontes certas para você poder ter prosperidade, porque você, brasileiro, merece sim ser o imigrante mais rico aqui dos Estados Unidos. Eu tenho fé nisso. E prosperidade é uma coisa muito boa, né? Maravilha! Porque você prospera, às vezes, não só o financeiro, mas isso te ajuda muitas outras coisas na sua vida, né? Prosperidade como um todo é muito legal, tá? Mas uma coisa que eu gosto de falar muito, quando a gente fala assim, as pessoas falam prosperidade, que prosperidade é uma palavra mais bonita do que você falar riqueza, né? Não, rico não. Eu queria posso terminar falando sobre isso, que eu acho importante? É uma questão também de mentalidade. Quando a gente é pequeno, principalmente no Brasil, a gente escuta muito essas coisas. Eu, pelo menos, escutei. Esse cara tá rico, deve estar roubando. Nossa, mas... Vocês já viram, por exemplo, numa novela das 8, alguma mocinha rica? Não. A mocinha é sempre a pobre, coitadinha. E Verdade. A rica sempre é a vilã. Então, a gente já cresceu com crenças limitantes que riqueza é ruim. Essa é a primeira coisa, gente. Se eu tenho que deixar a última palavra aqui, pelo amor de Deus, eu vou deixar essa. Deixa isso de lado. Riqueza é maravilhoso. Você quer ser rico de dinheiro. Sabe por quê? Quanto mais dinheiro você tiver, mais bens você vai poder ter para você, para sua família e para sua comunidade. A coisa vai expandir. E se todo mundo pensar dessa forma, a gente vai ter um mundo mais rico, de verdade. Então, queira ser rico, sim. Rico mesmo, não é próspero só, não. Próspero das outras coisas, sim, também, tá, amiga? Mas sim, queira ser rico em material, em riqueza, sim. Você merece. Concordo plenamente. A gente tem que saber se valorizar, se amar e também prosperar também na parte da riqueza, né? Mas, gente, esse foi mais um podcast das gringas com muitas coisas boas. Estaremos trazendo outras pessoas também. Se você conhece alguém que você quer que eu entreviste, manda o nome, escreve o nome aí embaixo pra gente que a gente vai tentar falar com eles, tá bom?
Então é isso aí, muito obrigada, Cláudia, foi um prazer te ter aqui, uma honra te ter aqui, né? Para mim é que foi uma honra de estar participando de um dos primeiros podcasts de vocês. Parabéns para você, parabéns para a Daiane, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, que as pessoas às vezes não têm noção de quanto dá trabalho monitorar esse grupo enorme que vocês têm. E eu tenho certeza que o podcast das Gringas simplesmente vai vir para brilhantar e fazer esse trabalho de vocês maior e mais bonito ainda. Parabéns. Obrigada. Então é isso, gringas. Foi muito gostoso estar aqui com a Cláudia. Essa irmandade gringa é isso aí mesmo. Nós estarmos juntas, nós darmos apoio uma à outra, estarmos crescendo juntas, aprendendo, conversando, contando histórias, rindo, chorando. Essa é a vida das gringas aqui no exterior, né, meninas? Olha só, continua conectando com a gente. Toda terça-feira a gente vai ter o nosso podcast. Também você pode encontrar a gente no site gringas.org. Lá você encontra todas as nossas redes sociais. É só clicar, seguir e tá aí com a gente. Obrigado, gringas!